Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes E eu sou o Maurício Valente. e esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRRFS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha e a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Dandes lá, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Na Avenida Natal e agora também na Praça do Povo. 3D Tech, impressões em 3D, transformando ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E Basa acredita, acreditar em você é o nosso negócio. Vocês estão vendo que mais uma vez a gente está nessa configuração online, muito bacana, que nos permite entrevistar pessoas que não estão aqui na nossa cidade, mas que estarão em breve, como é o caso do nosso entrevistado de hoje, Dr. Bruno Araújo. Seja muito bem-vindo ao Papo Pro. Obrigado, Amário. Obrigado, Maurício. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre odontologia. Isso aí. Prazer Beleza. Doutor Bruno, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória na odontologia e como a tecnologia ela virou o foco do seu trabalho. Certo. Meu pai é dentista, então desde muito cedo eu tive contato com odontologia. Mas tive dois irmãos que eram vidrados em computadores. Nós entramos na área da informática ainda antes do MSX, onde os computadores nós ligávamos nas televisões, né? E aí a gente poderia estar desenvolvendo programas e tudo mais. Só que eu queria fazer odontologia, entrei na faculdade e fui desenvolver a área odontológica, que desde muito cedo eu nasci dentro do consultório. E nada melhor do que unir essas duas áreas. Então, eu brinco que lá em casa só eu que não trabalho com computador, né? Mas, na verdade, dentro da odontologia, eu acabei vivo dentro do computador hoje. Não tem como a gente fugir dele do ponto de vista da área tecnológica, né? E em 2002, a gente começou a aprofundar um pouco mais dentro da tecnologia, até que a gente conseguiu chegar em 2010, 2011, mais próximo da realidade 3D em odontologia. Esse é o histórico mais resumido, enquanto que a gente também gosta muito da área de cirurgia, prótese, e ainda tem uma formação em harmonização orofacial que pratica um pouco, mas acaba fazendo algumas cirurgias corretivas da face. Herbert, e essa união aí, essa união de paixões foi o que te levou a te especializar nessa parte de tecnologia voltada para Sim, a gente vê que em todas as áreas o desenvolvimento tecnológico é uma coisa absurda que não tem como viver sem ela mais. Quando a gente fala em inteligência artificial, hoje é um termo bonito, mas há mais de 10, 15 anos já existe e a gente já trabalhava com isso. Antigamente a gente falava que era simplesmente programa, que eram softwares que faziam as coisas. Hoje usamos esse nome. Mas a gente vê como que o tratamento, tudo dentro da odontologia ele é totalmente diferente, com tecnologia bem empregada e sem ela. Mas a tecnologia não deve ser vista só como comprar equipamentos. A gente tem que começar a pensar diferente. Não existe a possibilidade de eu comprar que seja um scanner e continuar pensando que eu tenho que moldar o paciente e fazer uma prótese do jeito convencional. Essa que é a diferença gritante hoje que a gente vê dentro da odontologia digital. Quando a gente fala hoje dentro da odontologia, a gente acabou levando o nome de odontologia digital à área da tecnologia. E ela vai muito além de somente escanear um dente. Vai desde o diagnóstico, que seja raio-x, tomografia, o próprio escaneamento, como também as cirurgias assistidas, guiadas, navegadas. Nós já temos a robótica forte dentro da odontologia hoje, que é uma tendência que não vai ter como também, não vai demorar muito ela assumir uma área muito determinante dentro da odontologia. Então, assim, é até difícil tentar focar numa área só em falar em tecnologia, mas a gente, dentro de Tailândia, a gente viu que os próprios dentistas tinham necessidade de estar tendo alguns exames mais precisos, mais previsíveis dentro da odontologia, então foi nessa pegada que a gente acabou
querendo criar um serviço diferenciado para a Tailândia. O que mais motiva a gente dentro da odontologia digital é a previsibilidade. Antigamente, quando a gente ia fazer um trabalho estético, era mais ou menos uma surpresa. O cliente nos procurava, você quer fazer um implante. Você nem imaginava o que queria ser um implante, como que seria a coroa, se o dente ia ficar grande, pequeno. Vinha muito no bom senso do dentista e do técnico. O paciente era simplesmente o pagante e não tinha muito o que se fazer. Hoje não se admite mais você fazer um procedimento sem visualizar esse procedimento pronto. Eu me recordo muito que, quando estava na faculdade ainda, no milênio passado, chegou um paciente com uma inflamação na gengiva e o professor Bruno, vamos fazer uma cirurgia nesse paciente. Eu falei assim, qual que é o nome dessa cirurgia? Eu falei assim, é uma cirurgia exploratória. Eu falei assim, mas não tem isso nos livros, nós vamos abrir a gengiva para descobrir o que tem lá dentro. Hoje não é concebível mais você nem anestesiar o paciente sem você ter uma visão completa em 3D, onde você tem uma compreensão 100% do que está acontecendo. Então, quando a gente fala em diagnóstico, é imprescindível uma tomografia, onde que nós temos hoje a tecnologia de segmentação, onde que eu faço o escaneamento, mais a tomografia e o ultrassom, eu tenho todo minha cabeça e pescoço em camadas onde eu posso acrescentar ou tirar conforme minha necessidade, minha conveniência. Então, eu não vou mais fazer um implante sem saber como é que tem o osso, se vai ter gengiva para ficar bonito do dente e ainda se vai corresponder aos lábios. Então, é fantástico a gente trabalhar assim. E quando a gente vê também, tem profissionais que ainda estão de uma forma bem arcaica, que acham que isso é só uma perfumaria da odontologia. Mas é aquele norte onde que, quando a gente desconhece da área, a gente não dá tanto valor para o que pode estar agregando nossa tecnologia do dia a dia. Mas essa que é o nosso foco hoje. Quando você pergunta assim, como que eu posso colocar tecnologia dentro da odontologia? Desde a hora que recebe o cliente, a gente dá aula de odontologia digital, onde que eu falo, gente, desde a hora que meu cliente entra dentro da clínica, eu tenho um totem, um painel explicativo, ou eu posso fazer uma entrevista de saúde, utilizando mecanismos de tecnologia, isso já é uma odontologia digital. E aí, mais profundamente, quando a gente pede o exame. É inconcebível hoje a gente anestesiar e começar um tratamento sem o paciente ter certeza e ele visualizar o que ele está buscando. Essa que é a ideia hoje de planejamento e previsibilidade, que é a jogada hoje. Quando a gente fala em tratamento, a gente fala assim, tratamento reverso, porque dentro da odontologia é muito comum o paciente falar assim, eu quero o dente bonito. Então, para eu ter aquele dente bonito, eu tenho que saber o que eu preciso. O paciente não vai fazer, ele não me preocupa se eu quero fazer um implante, eu quero fazer um enxerto de gengiva, eu não quero fazer, eu quero um dente bonito. E essa é a odontologia digital que consegue me trazer todo o subsídio para você vai precisar fazer isso, 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 e de uma maneira muito clara, objetiva e visual, palpável, e falar assim, dessa forma que vai ficar. Eu consigo hoje justificar, quando você tem que fazer um enxerto ósseo. Eu simplesmente imprimo em 3D a maxila, a mandíbula do paciente, a estrutura óssea dele, e mostro, o paciente pega a boca dele e fala assim, realmente, eu não tenho estrutura óssea suficiente para colocar um parafuso. É bem prático a coisa. A analogia que a gente faz é de quando a gente vai colocar um parafuso numa madeira, e você só consegue ver a altura e a largura dele. Qual que é a espessura desse parafuso, dessa madeira, para conseguir entrar com o parafuso? Muitas das vezes você rasga essa madeira sem saber, o parafuso vai cair, não vai ter resistência. Sem uma tomografia, é humanamente impossível você prever essa situação. Então, dessa forma, a gente encara a tomografia hoje como um dos melhores diagnósticos para a cirurgia. Em contrapartida, ela não é, eu tenho que fazer eu quero saber se o paciente tem cárie. A tomografia não é indicada, então eu tenho que ter o plano de tratamento, saber qual que é a necessidade do paciente para indicar a melhor tecnologia para estar assistindo esse paciente. Essa que é a ideia. Isso é muito bacana. Muito bom. Achei muito bacana essa analogia, porque eu enxergo que hoje, para o sucesso de qualquer procedimento, o diagnóstico ele é fundamental. O diagnóstico ele é o primeiro passo.
E aí hoje o que eu percebo na odontologia moderna é que o nome já diz, ele está modernizando, mas eu queria assim ouvir com suas palavras aí o que a tecnologia está fazendo com o diagnóstico nessa evolução temporal aí. Por exemplo, antigamente um paciente iria fazer um siso, por exemplo, e aí você fazia uma radiografia e achava que estava tudo muito tranquilo. E quantas surpresas que a gente tinha durante essa cirurgia. Desde a hora que o paciente abria a boca, você mas eu não tenho acesso. Tem uma artéria que passa aqui, tem um nervo que passa aqui. Isso aqui vai me complicar. Em diagnóstico propriamente dito, você hoje faz o escaneamento e mostra o movimento 3D, eu posso imprimir, porque já... O interessante, antigamente o dentista nem explicava o tratamento. Nos últimos 20 anos, ele começa a detalhar um pouco mais o que seria o tratamento. E a gente considera que nos últimos 10 anos, o cliente pode pegar no tratamento e ver o que vai ser feito. Não precisa mais ter aquela imagem, não, vai ficar legal, vou aumentar meus... Não, seu dente vai ficar assim. E o interessante é que a tecnologia, ela só é viável, assim, ela só acontece quando ela é viável financeiramente. É muito curioso quando, por exemplo, mas isso é uma coisa muito futurista, não vai acontecer. A gente já tem na China hoje robôs fazendo implante, por um único motivo, porque ele erra menos que o humano. Só isso. A gente teve um congresso de odontologia digital no Brasil hoje, ele aconteceu até em Belo Horizonte, no meio do ano, não me lembro se foi julho ou agosto, e aí já estão trazendo aparelhos de cirurgia navegada, onde você tem um braço robótico que te ajuda. Isso já é realidade aqui no Brasil, né? Então, evidentemente que a tecnologia acaba indo mais onde tem mais recursos envolvidos. Então, na área da odontologia, quanto mais valor agregado tem a área, mais tecnologia ela hoje tem à sua disposição. Mas tem robôs até para fazer restauração de cárie. Chegou no Brasil também robôs de treinamento. Hoje as faculdades compram módulos de treinamento, você não tem mais que treinar no paciente, você treina no manequim robótico, o manequim chora, grita, reclama, fura a polpa, sangra. Então, assim, está muito mais interessante. Quando a gente ia fazer, a gente tinha que treinar no colega, fazer anestesia, era judiação. Mas agora a gente está... Eu vejo assim, já está muito bom. Muitas pessoas ficam pensando, o que mais pode acontecer? Na verdade, é o que tem em todas as áreas. É uma precisão maior rapidez, menor custo, menor sofrimento, né? Hoje eu fiz uma cirurgia mesmo, tive até um acadêmico me acompanhando hoje aqui na clínica, onde que a gente colocou o implante, em 10 minutos, por exemplo, assim, e aí, que nós vamos começar a cirurgia? Não, nós já terminamos a cirurgia. Mas com uma tomografia assistida, com um guia de instalação, então diminui. É até importante salientar que nos países desenvolvidos, se você tem um problema dentro da implantodontia, a primeira coisa que o juiz pergunta é o seguinte: você fez a tomografia? Esse implante foi guiado? Teve um acompanhamento digital nele? Se você não tem, já tem jurisprudência lá que te condenar por erro profissional. Enquanto aqui a gente ainda tem uma certa resistência e está utilizando todas as ferramentas à nossa disposição. Então, assim, é mais a gente relata isso, mas mostrando que como ele é funcional e importante. Não é só uma perfumaria igual alguns dentistas falam assim, você está só floreando para a questão de marketing. Não tem que pensar. Hoje, faz mais falta no consultório hoje meu computador e a internet do que a luz propriamente dita. Você tem hoje lanterna, dispositivos que funcionam, mas cortou a internet, você fica um pouco amarrado. E a inteligência artificial, a gente depende dela para fazer os diagnósticos. A gente tem uma série de trabalhos mostrando, teve um caso interessante que treinaram o próprio chat GPT para fazer uma prova de periodontia. E aí, na hora que foram analisar as respostas, o chat que foi customizado para esse exercício, ele acertou 75% das questões. E os alunos de mestrado da mesma área acertaram 66% das questões. Olha aí. Tem gente que pergunta, será que ele consegue nos ajudar no diagnóstico? Gente, já está muito claro isso, que ele começa a ser a sua terceira via de diagnóstico.
A clínica ainda é soberana, ou seja, aquilo que eu enxergo é muito importante, né? Eu preciso de exames complementares para me levar a essa conclusão, mas já começa a ter a terceira perna. Eu preciso de inteligência artificial para que ela consiga me ajudar nesse diagnóstico, né? Isso é sensacional, porque assim, a gente enxerga, a gente vê muito as pessoas falando de inteligência artificial, as pessoas falando, comentando, como tu bem falou, né? E sendo que ela bem usada, né? Ela sendo bem operada, ela é mais ela é mais uma forma de satisfação do paciente, no caso, e de diminuição de risco, né? Sem dúvida. A gente vê dentro da área de prótese, não existe mais esse negócio de ficar usando provisório. Vou fazer uma coroa de porcelana, meus clientes não reclamam que soltou o provisório, mas em uma sessão eu faço a coroa definitiva dele. Então, isso é uma coisa extremamente... Isso foi lançado em 1985. A gente vê ainda em 2026, pensando assim, duvido que isso funcione. Né? Então, assim, é o que você falou. A gente tem que buscar conhecer a ferramenta, porque se você entrega um chat GPT na mão de uma pessoa, ele vai servir só para ficar contando história um para o outro. Né? Eu fico o meu pai brincando com o chat GPT, minha mãe teve assim, seu pai é mais educado com a Siri da Apple do que com os irmãos. Então, a gente vê que existe a ferramenta e ela tem que ser trabalhada, e ela está à disposição, e está muito acessível. Né? Uma coroa, quando a gente vai fazer a coroa mesmo, a inteligência artificial, você só demarca o que você quer, ela na sua frente, em 30 segundos, te entrega um dente virtualmente pronto. Você só tem que dar um print. Não faz sentido mais. É fantástico a coisa. Bruno, e assim, tu quer perguntar, Boris? Fazer só um comentário aqui. Eu enxergo que por muito tempo, assim, logo que as IAs tiveram um boom aí, teve um paradigma muito forte aí que ela ia roubar muitos empregos, que ia substituir, e eu acho, igual como foi muito bem colocado aí pelo doutor Bruno, eu enxergo que ela vem exatamente para auxiliar, ela não é o protagonista, pelo contrário, ela vai estar ali, como foi muito bem colocado aí, a clínica é soberana. Então, nesse primeiro ponto, tu vai avaliar, tem a visão de quem está lá presencialmente, fazendo qualquer tipo de intervenção ou tratamento, mas tu ignorar algo que veio literalmente para ser um diferencial. A pessoa tem um direcionamento, poxa, se tu pudesse ser 100%, que é uma margem extremamente alta, 100% assertivo, né? Porque tu tem a tua visão, aí quem ganha com isso aí, literalmente, é o cliente barra paciente. O paciente final. Que o erro humano é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ninguém acorda da mesma maneira. A máquina, sim, a máquina todo dia que você liga da mesma maneira. Infelizmente, isso a gente não consegue mudar. Ou Exatamente. E ela vai se adaptando com o tempo, né? A gente vai, como você comentou aí, o treinamento dela, o doutor Bruno tem uma visão, cada especialista tem a sua visão, e aquela máquina ela vai ser treinada por vários especialistas de âmbito, de visões diferentes, de áreas diferentes, para chegar ao passar do tempo, né, algo muito mais assertivo. Então eu enxergo, tanto por isso que nessa área de diagnóstico eu acho sensacional a inclusão aí da inteligência artificial. A área de diagnóstico hoje não aceita mais você assim, eu acho que vai dar certo, eu acho que você vai ter uma raiz trincada, eu acho que o implante vai caber um implante aqui. Não tem esse espaço mais. O diagnóstico hoje, igual a gente falou no início, ele é determinante para todo o meu plano de tratamento. E ainda é a parte mais difícil, por isso que a IA entra forte nisso, e poucos dentistas têm usado IA para diagnóstico. Tem um grupo em São Paulo desenvolvendo um aplicativo de celular para começar a comercializar. Já tem algumas pessoas testando. E aí vai vir, você vai jogar seu exame lá, ele vai analisar fatores que você não consegue cobrir todas as possibilidades, e aí vai te dar um acerto, uma condição muito mais assertiva. Bruno, tu comentou bastante sobre a parte de implantologia e tal. A implantologia, ela é a área da odontologia que mais beneficia dessas novas tecnologias?
Eu acho que não. Como eu te falei, como é a área com maior valor agregado, acaba que as pessoas investem mais, porque a tecnologia ainda custa caro no Brasil. A verdade é essa. Então, às vezes os profissionais que desenvolveram um pouco menos, têm uma condição financeira um pouco menor, eles acabam investindo menos. Mas você pega nós temos hoje aparelhos para determinar a cor do dente. A Vita lançou há mais de 10 anos um aparelho que você coloca no dente e ele te dá 16 características num único ponto de identificação de cor. Você vai fazer a dentística, a própria criança, você deita a criança na cadeira, onde você põe um óculos com realidade aumentada, e aí ela vai brincando, ela esquece o que você está fazendo na boca da cliente, mesmo que seja do ponto de vista de entretenimento, mas você ganha tempo, porque uma criança ela não fica parada mais que 20 minutos. Você coloca um óculos dessa, ele vai te dar profissionais de tratamento. Então, você está agregando valor ao seu tratamento. Sim, em todas as áreas da odontologia existe tecnologia para assistir, ajudar e transformá-la mais assertiva. Isso é certo já. Mas, como a Mara disse, aparentemente a implantodontia ela tem investido mais. Um robô que chega hoje para fazer implante está orçado hoje R$ 1,5 milhão. Infelizmente não está acessível a todos os dentistas. Meu amigo, e conta pra gente quais são os tratamentos que o diagnóstico ele faz a maior diferença, que tu enxerga aí que é o divisor de águas. Eu ainda acho que o maior ganho que nós tivemos foi a tomografia. A tomografia foi lançada em 1975, mas ela foi chegar, mesmo ser acessível à odontologia, no meados de 2002, que a gente começou a ter acesso a esse exame. Em Minas Gerais, ele chegou em 2004, 2005, para a área odontológica, propriamente dito. E hoje a gente vê que é difícil você ter uma cidade onde você não tem. Por que eu falo tomografia? Porque é igual você analisar uma folha onde você tem só altura e largura, você não tem profundidade. Então, para qualquer tratamento que você for fazer, você precisa dela. Então, assim, eu acho que o divisor de águas em diagnóstico na odontologia foi a tomografia. Sem dúvida que quando a gente vai pensar no raio-x, já foi um pulo enorme, mas o raio-x já tem mais de 100 anos de história, então não é uma coisa que impacta tanto. Mas hoje, até uma criança já sabe o que é radiografia. E a geração mais nova da odontologia também, ela hoje já nasceu dentro da tomografia, então para eles é normal. Aí você tem que ver as mudanças de acordo com a idade do profissional. O profissional que formou de 2010 para cá, ele vai falar que seriam os escâneres intraorais, onde você consegue criar uma imagem 3D bem próxima da realidade. Então, assim, você vai ver assim, a área do indivíduo com a experiência e tempo de trabalho, ele pode ter vai ter sido mais bem impactado, dependendo do equipamento, da tecnologia que ele teve acesso. Mas eu acho que na questão de diagnóstico, nós contamos hoje com a tomografia, e em segundo lugar, o scanner intraoral. E, Bruno, o paciente, ele sente na prática a diferença de quem pratica a odontologia digital para o dentista que ainda não está tão inserido nesse meio? É muito claro e objetivo esse tipo de tecnologia, porque primeiro é a velocidade, depois é a previsibilidade. O paciente, ele já, quando você consegue mostrar para ele o que dá aquele, a visão completa do que vai acontecer, ele já sabe que não tem jeito. E outra coisa, tem clientes meus que fazem um tratamento na boca inteira e nunca colocou um material de moldagem na boca. Não sei se vocês já moldaram, encher a boca de massa e ficar ali engasgando aquele negócio todo. Tem clientes meus que não sabem o que é isso mais. Então, é fantástico. E outra coisa é a velocidade de entrega das promessas. Tem clientes meus que vêm de longe e falam assim, você vai conseguir fazer meu dente no mesmo dia, né? Sim, na hora. Eu consigo ver você fazendo? Consegue. Eu consigo participar do planejamento? Consegue. Entendeu? Então, é notório, não tem jeito de não perceber. E o ruim é quando você tem algumas pessoas que usam só a cara da odontologia digital e por trás ainda está fazendo a coisa assim. Mas você percebe, não tem jeito. É muito explícito. E agora falando da Tomos, eu queria saber qual é o principal diferencial da Tomos quando o assunto é tecnologia aplicada ao diagnóstico odontológico.
Na Tomos, o mais interessante que a gente conseguiu levar para aí foi um tomógrafo com baixa radiação. E quando a gente fala de exames, é muito sério a questão de... É contraditório. Imagina, eu tenho uma doença, eu tenho que fazer um exame que pode fazer mal para mim. Então, imagina que eu quero fazer um implante, vou inserir ele num exame que vai dar uma alta carga de radiação. Então, isso é um fator que deve ser observado e não é coisa que se divulga, né? Outra coisa é o conforto que o paciente fica para fazer o exame. Ele não tem que deitar dentro de uma máquina para fazer o exame que muitas das pessoas falam que tem até claustrofobia quando entra dentro da máquina. Então, esses são os diferenciais. A própria radiografia, o exame 2D, a gente levou o exame mais simples que se fala, que é a radiografia periapical, levou o aparelho mais moderno que tem no mundo para fazer diagnóstico desse tipo de exame. Então, assim, eu vejo que a gente tem a preocupação de estar trabalhando com um equipamento de ponta, né? E a rapidez. Se você for pensar que você vai em outra cidade para voltar com o exame, aí na Tomos, quem trabalha da maneira 100% digital, porque você pode pedir seu exame ainda impresso em papel, para você ler para os dentistas que não têm muita habilidade com monitores e tudo mais, mas você pode pedir o exame digital. Quando você pede o digital, o exame chega no seu dentista antes de você voltar nele. Então, é uma coisa fantástica. Você pode estar no meio de um procedimento, não, estou na dúvida disso aqui. Vai lá e faz o exame e traz o exame para mim. Na hora que ele chega na clínica de volta, o exame já está na mão do profissional. Eu acho isso fantástico. E a gente vai sentindo muito a cidade para ver qual tecnologia que a gente vai levar, porque um centro de diagnósticos hoje não é só uma tomografia, só raio-x. A gente quer levar o scanner, as impressoras 3D, onde a gente consegue oferecer a prototipagem, que é uma coisa muito interessante para o dentista, para conseguir materializar esses planejamentos todos. Então, assim, eu vejo que esses são os pontos mais fortes da Tomos. Maravilha, isso é sensacional. E, assim, agora falando para o dentista, para o profissional, né? O quanto que a Tomos hoje ela representa de auxílio ao profissional nas tomadas de decisão e no tratamento prático? Eu vejo que a gente tem bons parceiros de trabalho que nos dizem assim, não, hoje não tem jeito de trabalhar mais sem a Tomos, porque a gente não tinha acesso, porque em Tailândia não tinha tomografia odontológica antes da Tomos. Então, assim, fazia do jeito que dava, né? Mas hoje, os parceiros que a gente tem, eles relatam assim, Bruno, é um sossego. Hoje eu não me vejo hoje fazendo um implante, uma cirurgia, tirando um cinto, sem ter uma tomografia, e onde eu ainda consigo navegar, porque outra parte interessante do exame digital é que eu te mando um arquivo que você abre no computador, ele simula todos os movimentos, você tem uma visão 3D completa da área que vai trabalhar. Então, eles falam assim, hoje é determinante isso. E eles ficam até vocês não vão colocar um aparelho de reserva, não, porque se estragar, como é que nós vamos fazer? Não, calma que, por mais distante que seja, a gente tem os parceiros que fazem a manutenção, que menos de 24 horas tem que sair. Então, é fantástico. Cria-se uma dependência que é importante, é lógico que coisa boa é fácil a gente acostumar, né? Mas eu vejo que o relato que a gente tem recebido, o feedback, é assim, não, Bruno, não tem jeito de viver sem mais, não. Essa é a verdade. Isso é muito bom para o profissional. É bom para o paciente, mas é bom para o profissional também. Ajuda os dois lados. É igual quando inventaram o WhatsApp. Não tem celular antes do WhatsApp. Mas vamos lá. Eu acho curioso que hoje, até ligar para as pessoas, a gente está perdendo esse hábito, né? E se for ligar, tem que mandar o WhatsApp antes. E a gente, hoje, todos os nossos softwares, eles trabalham em cima do WhatsApp. Tanto é que a gente hoje manda todos os exames nossos pelo WhatsApp. Ele é uma ferramenta que nem nós conseguimos mais trabalhar sem dentro da odontologia. Né? É o que eu estou falando, ela é literalmente indispensável. Porque hoje, se tu pegar qualquer... Hoje, até o nome foi embora, até o nome telefone foi embora. Não é mais um telefone, é um smartphone. Então, se tu comprar hoje o smartphone e falar, olha, tu não pode instalar o aplicativo WhatsApp. Eu vou fazer o que com isso? A verdade é essa. É um peso de papel isso aqui. Mas então, a tendência são as clínicas estarem comprando equipamentos também
Lógico que eu sou um cara fissurado com tecnologia, então o que eu tenho de brinquedos aqui dentro do meu consultório é uma coisa absurda. Eu falo assim, me tira a luz, mas não tira a internet, me tira a anestesia, mas não me tira o scanner. Então, assim, a gente vai ficando dependente, mas assim, é uma dependência positiva, porque você compara o que você fazia antes e o que você faz agora. Não é incomparável, é inquestionável saber o que melhora, né? É lógico que tudo que é bom é igual um carro. Antes de você ter carro, você anda para tudo quanto é lugar. Depois que comprou um carro, você não vai querer andar a pé mais. A verdade é essa. E muito bem colocada até a observação aí do carro em si, mas qualquer tipo de tecnologia, quando tu vai para algo melhor, aí o nome já diz, ele é melhor exatamente para melhorar a tua vida, e no fim, conforto, tecnologia, assertividade, tu não quer mais voltar para o inferior. Não é? Tu tem uma coisa, eu vou dar um exemplo sei lá, uma cafeteira. Tu colocava o café num budezinho que não segurava o café, ninguém quer voltar mais porque tinha um tempo ali de 10 minutos para esfriar. Ninguém quer mais colocar um café numa garrafa que não tem uma garrafa térmica, que dura aí de 3 a 5 horas. Então, é uma coisa pequena, parece uma coisa boba. Mas imagina para quem não tinha que seja uma garrafa térmica aí há um tempo atrás. Maurício, hoje o tempo é uma questão determinante das tecnologias. Para você ter ideia, no processo de confecção da coroa numa sessão única, a gente cronometra minutos para, no final das contas, a gente ver o tanto que impacta. Então, assim, a gente seleciona até o tipo da porcelana, quanto tempo que ela vai ser fresada, quanto tempo que ela vai ao forno, e nós estamos falando que entre as marcas, eles competem, uma faz em 7 minutos, outra faz em 8, outra faz em 9 minutos, mas... E você chega a pagar R$100 mil a mais para uma máquina que leva 10 minutos a menos na confecção. Mas você pagaria 100 mil por causa do que eu faço, porque se eu faço 10 coroas no mês, já são pelo menos 1, 2 horas a mais que eu poderia ter convertido em mais tratamentos. Né? Então, assim, é absurda hoje o detalhe que pega a gente para o que determina o que você vai levar. E aí, no tomógrafo, é uma coisa que a gente também analisa. Quanto tempo que eu vou ter que ficar parado dentro da máquina para fazer o exame? Se eu consigo fazer o exame em 1 minuto, por que eu vou usar uma máquina que levaria 5, 6 minutos? E com a determinação assim, que ela tem que dar conta, ela tem que entregar o resultado. Então, hoje, são coisas rápidas, acessíveis e precisas. Essa que a gente fala muito de eficácia, né? Que é um valor que ela vai ser precisa e segura ao mesmo tempo. A gente começou a falar de tecnologia e segue tudo relacionado à tecnologia também. Vamos falar um pouquinho mais de nostalgia, que eu não sei nem o que era, o aparelho de fax, nem lembro o que era, mas agora imagina tu trocar uma informação com um profissional da área que hoje tu precisaria de um laudo, que tu poderia fazer determinado procedimento. E antigamente tu só poderia passar um fax para alguém se alguém tivesse a máquina, o papel era específico. Então, assim, hoje, sem a tecnologia, é igual pegar vou dar um exemplo do celular. Um celular que seja mais antigo, que ele trava, como a gente chama mais. Já não dá, já perde até a paciência de trabalhar com aquele, porque é exatamente a questão da demora. Hoje a gente tem a possibilidade de um paciente, de um dentista que pediu um exame, você pede o radiologista, o especialista, ou até mesmo eu ou o Herbert, a gente consegue hoje fazer contato com o paciente, mostrar o exame, contato com o dentista, o problema é esse. A gente sugere com muito sutileza, porque o que acontece? A gente não pode participar do plano de tratamento do dentista, mas a gente pode ser um fator determinante para a tomada de decisão. Então, se não fosse o WhatsApp, como que a gente faria isso aí? Eu vou ligar e você imagina, nossa, o paciente tem uma pontinha assim na raiz, assim, que quando você abrir, você vai ver. Não, a gente manda o exame, faz um acesso remoto, mostra, simula todo o movimento, assim, a gente vê que a melhor forma de você intervir nessa situação, nesse procedimento, vai ser assim, e bora. Então, assim, é uma coisa que a gente não tinha falado, mas a Tomos, ela tem o interesse de estar junto do dentista para essas tomadas de decisão. E é o diferencial. Aí, então, falando de coisas antigas, para quem não lembra que vinha nos exames... Eu já trabalhei com fax. Olha aí. E outra coisa, ainda tinha antigamente, vinha o CD, algumas tomografias vinha o CD, que era para o outro profissional chegar, quando chegar, pode estar aqui. Aí eu pegava o CD, colocava lá para cima assim, tu identificar isso aí. Só que o quanto isso aí onerava o diagnóstico, o exame. Porque a pessoa tinha todo
Em nostalgia, o primeiro fonte de gravação eletromagnética que eu trabalhei foi com uma fita cassete que ligava no SX e a gente gravava as informações em 2, 3 bytes. Eu já tive um computador que o primeiro computador que teve HD efetivo aqui no Brasil foi o PC XT, lançado aí, chegou ao Brasil acho que em 91, 92. Então, assim, era fantástico. E realmente, quando a primeira radiologia que a gente teve no grupo, a gente mandava o CD do exame. E ainda tem algumas radiologias que mandam o CD. Eu só acho que a maioria dos computadores hoje não tem nem lugar para colocar o CD. Exatamente. Então, o carro, não tem nem aqui nenhum tem. Com lugar unidade de CD. Então, sim. E entra nessa nostalgia também entender, a gente está falando de processos aí que eles vão modernizando, e eu estou dando um exemplo aí, aquela questão, o que a Tomos trouxe de tecnologia para a nossa região, estou falando especificamente de Tailândia, porque por mais que, lembrando que naquela época a evolução veio chegando nesse tempo passado, e aí o que eu enxergo? Quem era adaptável, vou dar um exemplo bem, bem básico, ao disquete, nossa, o disquete veio foi uma revolução, que gravava, sei lá, 2,3 megas. Depois, quando veio o CD, não, eu não vou sair do disquete, porque eu já estou acostumado ao disquete. Veio o CD, quem não se adaptou ao CD ficou para trás, porque o disquete, eu lembro que o disquete saiu muito rápido do mercado. E logo a quantidade de dados que dava no CD pulou para o DVD. Então, o DVD aí começou a vender em larga escala aí, os gravadores de DVD para computador. E quando veio o pendrive, poxa, já demorei para me adaptar ao CD, então eu vou ficar no CD. Só que não tem eu digo que não tem essa opção, porque no decorrer do tempo, os dispositivos, aparelhos, a tecnologia aqui no geral, ela não te dá espaço para tu pensar, se tu gosta, não, eu não gostei dessa nova tecnologia, ela vem para ficar. E o CD, o pendrive, há pouco tempo atrás, era o que mandava no mercado. Hoje, até o pendrive, que é recente, ele já está em desuso, tu enxerga pouco, e dali para frente eu não tenho, eu enxergo, né? Eu não tenho a opção de dizer, não, eu não gosto dessa tecnologia. Ou você se adapta à tecnologia, ou infelizmente você fica para trás. Dessa questão das mídias de armazenamento, né? Já que você está nostálgico, nós vamos lembrar. Nosso primeiro disquete de 5 polegadas, ele armazenava 720 kilobytes. Na hora que você pegou o disquete pequeno de 1.44, já era o dobro do disquete. Na hora que você caiu no CD, você já caiu em 702 megabytes. Depois você foi para o Blu-ray, onde ele cabia 4.2 gigabytes já. E aí, por que isso tudo acaba sendo importante? Porque eu pego hoje no WhatsApp, eu consigo transferir um arquivo de até 1 gigabyte, que é nossas tomografias, via de regra, com visualizador. Eu vou usar, dependendo da área examinada, mas eu oscilar de 300 até 600 e poucos megabytes. Então, assim, gigabytes. Então, se eu não tivesse o WhatsApp, se ele não tivesse adaptado, a gente até hoje estaria refém. Por um tempo, a gente teve que usar o WeTransfer, que era um outro mecanismo de transferência de arquivos grandes. Então, assim, não querendo ficar endeusando o WhatsApp, mas ele sente a nossa necessidade e ele vai ajustando. Então, assim, não precisa mais do WeTransfer, que a gente vai... assim, eu tenho que acompanhar a tecnologia. E a gente vai... O próprio formato dessas plataformas de reunião hoje é que fantástico. Antes da pandemia, isso era inimaginável. E hoje é corriqueiro. Não sei se foi bom ou ruim, mas eu fico atendendo nossos clientes até 8, 9, 10 horas, no horário que for preciso. Mas é possível, eu consigo fazer 10 atendimentos no dia, enquanto que se eu não fosse, se eu tivesse... A gente vai à Tailândia com uma certa frequência, então a gente acaba atendendo alguns clientes que têm alguma dúvida, querem discutir alguma coisa, a gente gosta desse atendimento presencial. Mas eu conseguiria fazer quantos num dia e a essa distância, né? A gente não está aí todos os dias. Mas é fantástico esses recursos bem trabalhados, né? Com certeza. Aí tu falou dessa vinda para Tailândia. Pode falar, Maurício. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aí para lembrar todo mundo aqui de Tailândia, tá? Que a gente tem um encontro marcado com o Dr. Bruno no Odonto Talk, que vai ser dia 27/2, e todos os dentistas de Tailândia estão convidados aí para participar aqui com a gente. E agora eu quero falar aqui com você, Bruno, quem vai estar aqui na presencialmente, não é diferente aqui que a gente está online, mas presencialmente,
que a galera pode esperar desse evento? Cara, nós estamos levando, assim, um basicão do que é o dia a dia da odontologia, do ponto de vista da tecnologia, né, onde que ela está atuando. Vou mostrar onde nós estamos querendo chegar para a tecnologia que a gente quer instalar em Tailândia e onde que futuramente os dentistas têm que ficar atentos que vai acontecer. Então, nós vamos trazer basicamente 3 momentos do ponto de vista tecnológico, enquanto o professor Herbert também ele vai trazer muito conteúdo voltado para o tratamento propriamente dito, para atendimento clínico. E aí, unindo os 2 conteúdos, eu acho que vai dar uma visão boa do que é real, né, do que já está acontecendo, e para preparar os dentistas para assim, fica atento que tomografia isolada já é uma coisa que vai ficar obsoleta em pouco tempo. Mas vai ser bem gostoso. A gente está com um material bem legal para estar apresentando aí no dia do Total. E está chegando. Tá chegando, já é agora dia 27 de fevereiro. A gente já aproveita mais uma vez para reforçar o convite. Eu quero ver todos os profissionais da odontologia aqui da cidade, aqui da região, reunidos, porque a gente tem a oportunidade de estar aqui conversando, tirando dúvida e absorvendo conhecimento de 2 profissionais extremamente gabaritados. Vocês estão vendo aqui com o nosso papo que a gente está tendo com o Bruno, a qualidade do profissional que ele é. E vocês podem rever o episódio com o Herbert também, que tem muita coisa legal. Então, a gente ter a oportunidade de conversar com esses profissionais aqui, tirar dúvida, absorver conhecimento, tudo é uma oportunidade única. Eles estão se deslocando lá de Minas Gerais para cá, para vir conversar com vocês dentistas e profissionais da odontologia daqui da cidade e das cidades vizinhas também. Então, não perca essa oportunidade, por favor, porque vai ser sensacional. A gente vai estar lá com vocês, a TMD vai estar lá junto com vocês. Então, não percam essa oportunidade, que vai ser incrível. Dia 27 de fevereiro agora. Então, não perde tempo, fala com a gente, faz a inscrição. Está comprado, já, hotel reservado, carro alugado, e assim, fica satisfeito com esse elogio assim, de alta cabareta. Quem dera, a gente está vivendo um pouco, a gente acaba tendo um pouquinho mais de acesso por trabalhar no magistério, a gente é cobrado mais para estar mais atualizado, então a gente acaba realmente ficando atento a isso. Mas estou super empolgado com esse evento e eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. E vou fazer um breve comentário aqui que eu comentei. O que eu enxergo que é o principal diferencial hoje do trabalho que vocês vão fazer aqui no Odonto Talk. Eu sou da área da saúde também, sou fisioterapeuta de profissão. Eu não atuo mais na área, mas uma coisa que eu percebi que eu me formei jovem e quando eu vim para a Tailândia para trabalhar, e enfim, trabalhei no hospital, no posto de saúde aqui do município, e eu sentia muita falta da atualização, né, de estar buscando conhecimento. E quando eu residia na capital, Belém, eu conseguia estar buscando mais conhecimento em congresso, enfim, a capacitação no geral. E quando eu vim estudar, vim trabalhar diretamente aqui no posto de saúde, no hospital, eu tinha essa dificuldade. Então, o que eu enxergava? E com o tempo, o conhecimento, ele é atualizável. Então, eu tinha que buscar o conhecimento e eu tinha essa dificuldade. Naquela época eu tinha menos acesso à internet, hoje, graças a gente consegue buscar, mas é totalmente diferente ter alguém que vai estar de maneira presencial aqui, trazendo, como o Mário comentou aí, extremamente gabaritado, que eu enxergo em vocês aí, trazer para a nossa cidade, que prestigiar a nossa cidade com um grau de conhecimento bem elevado. E para quem não tem a oportunidade no dia corrido de estar trabalhando, estar se atualizando, vai ter uma oportunidade, na minha opinião, aí ímpar, de buscar conhecimento aí com o doutor Bruno Araújo e também com outro profissional que vem também. E tem um fator que o Herbert coloca muito, que eu acho interessante, é o networking, onde que vai ter possibilidade de juntar muita gente querendo com o mesmo objetivo para estar fazendo essa troca de informação. Então, assim, a gente acaba atuando em Belo Horizonte, São Paulo e demais regiões, que a gente vê que é importante, e às vezes o dentista que fica mais no interior, ele tem uma certa resistência ao networking. Então, acho que é uma possibilidade muito interessante e a gente acaba aprendendo muito. Não existe... Tanto é que a gente brinca, não, isso não é só uma aula que a gente vai lá para discutir, no meu caso, tecnologias. Então, a gente quer também sentir. A gente sabe que a Tailândia tem já alguns scanners, assim, o pessoal já trabalha com muita tecnologia, outros ainda estão caminhando nessa área, mas, sim, é a hora da gente trocar, porque
como a gente, consultor da Tomos, a gente quer sentir até mesmo quais são as tecnologias que a região está sentindo falta, para a gente poder nortear a parte comercial da empresa para estar viabilizando essa tecnologia. Essa que é a ideia nossa também, entendeu? Vai ser muito bom. E eu usaria muito também para a abertura de portas, né? Como foi colocado aí, muito bem colocado, a questão de network e de profissional para profissional, no caso, a profissional da área da odonto aqui na cidade de Tailândia, tem um entendimento. Vou dar um exemplo. Tem um caso clínico várias vezes, quando eu tinha alguma dúvida num caso clínico mais complexo, eu tenho um profissional que possa me ajudar num alinhamento. Lembrando, volto a falar, quem ganha com isso é o cliente, teu. Bruno, me ajuda aí nessa situação, isso é bom demais. A gente que trabalha em clínicas maiores, isso é muito comum. Eu acho importante, aqui, minha principal clínica fica no norte de Minas, onde que a gente consegue discutir com várias áreas e tem aquela facilidade de estar assim, o que você acha desse caso? Não mostrar, porque o profissional, quando a gente é mais antigo, a gente fica assim, meio inseguro em relação à opinião dos outros. Não, a gente começa num grau de maturidade que ninguém sabe tudo, ninguém está 100% certo, e dividir, ouvir mais, ajuda muito. Então, igual o Maurício falou assim, dentro do diagnóstico, não tem nada igual. Até mesmo, quantas vezes a gente está sentado na cadeira atuando, chega um cara assim, olha só o que eu aprendi em tal lugar assim, eu vou tentar fazer isso. Ele senta, faz sem problema nenhum, é lógico que o cliente tem que autorizar, mas ele já é atendido por nós todos, então, assim, esse tipo de trabalho que a gente acredita muito, sabe? E que tem dado resultados. Perfeito. Bruno, antes da gente se encaminhar para o final, eu queria que tu deixasse primeiro uma mensagem para os dentistas daqui de Tailândia sobre a importância, né, de toda do investimento em tecnologia, do investimento toda essa capacitação e da implantação da tecnologia na odontologia. Imagina que tu está falando com um colega, gente que eu estou vestido de branco aqui, né? Imagina que tu está falando com um colega que tu precisasse dar interessante isso. Essa mensagem. Mas é muito interessante porque todo mundo acha que tecnologia é comprar equipamento. Já deve citar isso uma vez. Mas o que eu acho, o que gostaria de dizer para os nossos colegas é o seguinte: busquem a tecnologia, mas busquem a filosofia da tecnologia, ou seja, por que e como. E na hora que você começar a pensar diferente em relação à tecnologia, na hora que você começar a se cercar dos meios certos, a coisa acontece naturalmente e você vai ter um resultado muito bom. Tem um professor lá da Mandica, em Campinas, que diz o seguinte: o César, ele hoje é o coordenador do mestrado em odontologia digital. Ele fala que é interessante assim: eu não tenho que comprar o que o mercado está fazendo propaganda, eu tenho que comprar o que eu estou precisando. Então, para o dentista, hoje, ele não tem que comprar tomógrafo scanner, enfim, demais aparelhos. Não, eu quero começar a viver a forma da odontologia digital. O que é a odontologia digital hoje? É aumentar a acurácia e previsibilidade dos tratamentos, simplesmente isso. Então, é isso que a gente quer, trabalhar mais perto, melhorando resultados, trazendo conforto e um convívio melhor de todos os colegas. Essa é a ideia. Bruno, e para os pacientes, por que vale a pena exigir um diagnóstico bem feito? É muito tranquilo hoje, o cliente tem acesso a muita informação. Então, ele praticamente já sabe o que ele precisa para realizar um tratamento. A gente, dentro da radiologia, sabe, por exemplo, assim, o dentista nem me pediu isso, nem pediu aquilo. Teve um episódio interessante na minha clínica, assim, que um paciente me procurou para reclamar assim: você acredita que o dentista tal marcou um implante para mim e nenhuma tomografia pediu? Então, assim, eu vejo que o paciente hoje bem informado, ele sabe o que é necessário para executar o tratamento e ele tem que se sentir seguro. Então, não é só... Quando um dentista for pedir um exame, ele tem que participar, mas por que você quer esse exame? Onde que isso vai me ajudar? Como que isso vai ser determinante? E o dentista que consegue controlar isso e mostrar para o paciente a finalidade dos exames, o paciente já chega mais convicto e ele não vai achar caro. Porque uma das questões que a gente nota muito é que o dentista acha que o paciente acha caro o exame. A partir do momento que ele entender a necessidade do exame, ele vai ver que ele é muito barato
para a segurança que ele vai agregar ao tratamento. Então, o paciente hoje, ele sabe, está bem informado, os que ainda são mais curiosos procuram no Google, que é muito claro, você tem as informações. Então, ele já sabe, ele está muito bem informado, e está certo, é isso que tem que ser. Hoje não existe mais nada do escuro, não existe nada sigiloso em área nenhuma mais da medicina e da saúde. Então, eu vejo que ele tem que receber o exame, tanto é que o exame a gente manda para o profissional e para o paciente. Ele tem que receber o exame e ele tem que conseguir enxergar. Se algum dia ele quiser, lógico que nem sempre é tão simples as explicações técnicas, mas ele tem condição de perguntar, é isso que deu aqui. A radiologia, o centro diagnóstico, não pode dar diagnóstico. É muito comum o paciente chegar na radiologia, lá na clínica de exame, e falar assim, o que deu meu exame? Não, é que a gente vê o problema porque o diagnóstico ele depende do exame e também da clínica, então só o dentista que viu. Então é muito comum o paciente às vezes ficar chateado assim, mas você podia me falar se meu dente deu canal, não deu, se meu implante está bom, não dá. Não, esse tipo de informação não sai da empresa porque é praticamente impossível a gente chegar a essa conclusão. Mas ele tem que saber, e aí, o exame pegou certinho o dente, vai dar para o meu dentista dar o diagnóstico? Esse tipo de informação ele já tem. E aí a empresa fala assim, não, seu exame ficou tranquilo, foi exatamente isso que você precisava e pronto. Então, é isso que eu vejo que hoje o cliente está sabendo e está perguntando já. E como foi muito bem colocado aí a questão da pesquisa, o que eu percebo hoje é que antes de chegar ao profissional, a pessoa, poxa, digamos, é uma dor de dente. Ela chegou e fez a primeira pesquisa. Hoje, a tecnologia, no geral, de busca, ela é internacional. Então, a pessoa perguntou qual é o tratamento para enfim, ela fez a primeira consulta também e o profissional falou o problema. Ela foi lá e pesquisou. A internet, ela vai te dar um padrão ouro de atendimento. O que há de melhor no mercado. E, poxa, por que o profissional não me fez o pedido desse determinado procedimento, sendo que hoje, aí, né, o próprio, foi colocado aí, o Google me disse que isso aqui é o melhor diagnóstico seria com esse aparelho. Então, assim, se o profissional ele não estiver atento, atualizado, ele vai ser questionado como alguém que não fez o pedido do que seria o principal. E é exatamente o que você colocou. Também deixo com vendas e enxergo que não é uma percepção de valores. Não é o preço cobrado, é o valor que aquilo vai dar. A pessoa lhe pagaria mais afetivamente melhor, porque ele não vai ter de dor, não ter de tempo. Então, assim, não é o que o profissional é, o que foi colocado naquele procedimento, um valor e que não vai resolver para o cliente. Sim, perfeito. A ideia é essa. Com certeza. Bruno, a gente vai se encaminhando para o final do nosso papo. Foi sensacional e é só um pouquinho, um gostinho do que a gente vai ter aqui dia 27 de fevereiro no Odonto Talks. E agora eu quero abrir espaço, abrir a câmera para tu falar diretamente com quem está assistindo a gente, falar como é que eles te encontram nas redes sociais, como é que eles encontram a Tomos. Pode dar teu recado, vender teu peixe, o espaço é teu, fica à vontade. Então, colegas, a gente vai estar aí em fevereiro, no dia 27, para participar do Odonto Talk. Como nós já falamos, vamos estar levando muita informação a respeito da área de tecnologia na odontologia, não só de diagnóstico, mas vamos utilizar muita coisa em relação ao diagnóstico. A gente fica à disposição, o caminho mais fácil de me encontrar normalmente é via Tomos. Vocês podem procurar a recepcionista, estou precisando de informação de tal coisa, pode procurar a Tomos, a gente está à disposição, a gente quer estar próximo de vocês. E dia 27 nós vamos conversar diretamente com um a um e quero saber quem é o mais tecnológico da cidade para a gente trocar figurinhas. Um abraço e até lá. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado mesmo por ter participado com a gente. Eu quero agradecer demais. E mais uma vez, não vejo a hora da gente se ver aqui pessoalmente e bater mais um papo aqui junto com nossos colegas da odontologia. E eu agradeço a Mário e o Maurício, que são tops também, tem conversado um pouco com eles, são caras diferentes que têm trazido um marketing totalmente diferente para a região. Show, viu? Parabéns a vocês dois também. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Obrigado a você que também acompanhou mais um episódio, mais essa semana. E obrigado também aos nossos patrocinadores. O programa de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua contabilidade aqui em Tailândia. Posto Churrascaria Santa Clara, TRR FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha e a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Danislar,
há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida, na Avenida Natal e agora também na Praça do Povo. 3D Tech, impressões em 3D, transformando ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos seu imóvel rápido. E Base Acredita, acreditar em você é o nosso negócio. A gente se vê no próximo episódio. Agradeço muito mais uma vez a você, ao Bruno, ao Maurício. Eu sou o Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Obrigado.